nós estamos agora iniciando o tópico desigualdades sociais, tá? Nós começamos da lei de igualdade, fizemos igualdade natural, desigualdade das aptidões e agora nós vamos entrar na desigualdade social, né? As desigualdades sociais, na pergunta 806, certo? Pergunta 806 do Livro dos Espíritos, certo? Muito bem, então vamos lá. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? O que vocês acham? É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Quer dizer, o fato da gente viver essas desigualdades sociais, isso aí faz parte da natureza? Faz parte das leis da natureza? É para ser assim mesmo? É assim que funciona? Né? A Dudu acha que não, a Maria Adã também não, a Lua também não, o Luísa também não, Wagner com certeza não, a Florzinha, lei da natureza não. A Wasser também acha que não, a Sil também acha que não. A Lua acha que é fruto das leis dos homens, do homem, né? Certo, ok. Então vamos ver aqui. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não. É obra do homem e não de Deus. Tá? Então as desigualdades sociais, interessante, né? Que o Espiritismo, dando a sua contribuição para um pensamento social, né? Assim como existem os pensadores aí mais de ordem materialista nesse campo, né? O Espiritismo é uma mistura, né? O Espiritismo, a gente vê o nosso lar, por exemplo, né? O nosso lar é uma mistura, é um pensamento social, né? É um pensamento, uma mistura de pensamento socialista com um pensamento aí mais flexível, né? É democrático, mas não é a nossa democracia, né? É uma, como diz o Allan Kardec, né? Nós somos no Espiritismo nós vivemos, ou nós buscamos uma aristocracia intelecto-moral. Uma aristocracia intelecto-moral. Né? Seria o que se vive, né, na vida dos espíritos, né? Em obras póstumas, né, vai? Uma aristocracia intelecto-moral. É o que caracteriza mais, né, o pensamento espírita, né? Porque no plano espiritual, quem dirige as organizações, as instituições, o governo das cidades, é um grupo de espíritos, é uma aristocracia, né? Intelecto-moral, quer dizer, baseado no entendimento e baseado na moral, só que de uma forma correta, né? Uma aristocracia intelecto-moral. Tá? Então, mas a gente vê nosso lar, por exemplo, né? Eles têm um pensamento social diferente, é parecido até com o socialismo, né? É parecida a estrutura ali, é muito parecida com um socialismo mais avançado, vamos dizer assim, né? Onde tudo é de todos, existe a propriedade, né? Mas os bens que é produzido por todos é dividido por todos. Aqueles que trabalham mais, aí que entra a diferença. Eles podem ter condições diferentes, então não é exatamente um socialismo, né? Não é exatamente, mas é uma mistura aí, né? É uma mistura, né? Então vamos lá. Então a gente viu que a desigualdade das condições sociais, ela não é uma lei da natureza, né? Não é obra de Deus, é do homem, né? É obra do homem. Aí tem a subpergunta, né? Subpergunta A. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Algum dia essa desigualdade desaparecerá? O que vocês acham, pessoal? Vai desaparecer essa desigualdade? O Wagner acha que sim.
que vocês acham? Um dia essa desigualdade desaparecerá? Ah, Florzinha, acho que sim, conforme a gente evolua, né? Deixe de ser egoísta. O Dudu, quando deixarmos de ser orgulhosos, o Wasser, sim. Quando o ser humano se tornar menos egoísta, certo? Ok, vamos ver aqui. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? A resposta: eternas, somente as leis de Deus o são. Quer dizer, eternas, somente as leis de Deus o são. Somente as leis de Deus são eternas, né? Então é lógico que tudo se transforma, né? Tudo passa, tudo passará, né? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Tá? Gente, aqui falando das desigualdades sociais, aqui falando mesmo daquela questão, né, da riqueza convivendo junto com a miséria, né, essa desigualdade muito acentuada. Tá? Aqui, logicamente, que não falando das diferenças de níveis de evolução, porque é da lógica, né? É fácil da gente compreender que as diferenças existirão sempre, né? Diferenças entre as pessoas existirão, tá? Mas a desigualdade social no sentido desses problemas sociais que a gente vive hoje, né? A miséria, tá? A criminalidade, tudo isso, a tendência é diminuir mesmo, é desaparecer com o tempo, né? À medida que toda a sociedade evolua, tá? É diferente da gente querer que todos sejam iguais. Nós não seremos iguais no nosso nível evolutivo, no nosso nível de entendimento, né? Nós somos todos diferentes nesse sentido, porque temos histórias diferentes. Você sabe, Florzinha, que ao mesmo tempo existe até uma coisa que parece até contraditória, mas é o que vai acontecer. Por exemplo, à medida que nós vamos nos distinguindo cada vez mais, porque nós vamos conquistando conhecimento, nós vamos produzindo a nossa história, por isso nós vamos nos distinguindo cada vez mais. Porque a nossa história é única, a história de cada um é única. Então, cada vez nós estamos mais distintos, né, uns dos outros, né? Só que, ao mesmo tempo, nós começamos a ter uma identificação com maior número de pessoas. Quanto mais virtudes, quanto mais conhecimentos, mais a gente abrange um número maior de pessoas. Vocês entendem? Existe uma coisa muito interessante. Quanto mais a gente se distingue, na verdade, mais a gente se torna um ser social. Né? Porque agora você participa do grupo dos violeiros lá, aí depois você participa também do grupo dos espíritas, do grupo dos palestrantes, do grupo dos estudantes, do grupo disso, do grupo daquilo. Quanto mais coisas você faz, quanto mais virtudes você tem, habilidades, mais você será um ser social, participativo, integrante de um número maior de grupos. Vocês entendem? Você estará representando cada vez mais um número maior de pessoas, né? Então é interessante, né? É a individualidade, né? E a coletividade. Nós vivemos nessas duas forças aí, né? Somos seres individuais, porém cada vez mais sociais ao mesmo tempo, né? Então vamos ver aqui, né? Está falando, né? A resposta à pergunta: algum dia essa desigualdade desaparecerá? Aí falou que eternas são apenas as... Deixa eu ver aqui, ó. Oi, pessoal. Oi. Som, voltou? Oi. Oi, som. Só um pouquinho, pessoal, que parece que a gente caiu aqui no Paltalk. Deixa eu... Pronto.
Oi, pessoal. Som ok? Oi, eu permaneci na salinha, mas eu vi que vocês não estavam me vendo, nem me ouvindo, eu tive que sair e entrar de novo, tá? Então vamos lá. Então, a subpergunta A ainda, né? Aí os espíritos continuam respondendo. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerarem-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Porque aqui a resposta, a pergunta e a resposta, ela foi mesmo bem focada nesses problemas sociais, né? Essa desigualdade social, que a gente sabe que existe em toda parte, em alguns lugares mais acentuados do que em outros, né? E foi bem focado nisso mesmo, né? Então, à medida que a gente progrida, vai diminuindo mesmo essas desigualdades no sentido de serem tão acentuadas, né? Interessante, né, que, por outro lado, Jesus falou assim, quando Judas questionou, Senhor, essa mulher aí quebrou esse vidro, esse vaso de alabastro aí para perfumar os seus pés, tá? E a gente podia ter, isso custa uma fortuna, Senhor, podia ter vendido e dado aos pobres, né? Podia ter vendido isso aí e convertido em recursos para os pobres. Ao pensamento social do Judas, né? O Judas, ele era participante de uma espécie de PT da época lá, né? O Judas era... Então, ele participava de movimentos de revolta contra os romanos, né? Contra os impostos aos romanos. O Judas, ele era contra esse, né? E participava desses processos, né? Bom dia, Carmen, um abraço. Então ele tinha esse pensamento assim, social, né? Só que Jesus falou o quê? Né? Ele falou assim, olha, pobres sempre existirão. Então, com certeza, não quer dizer que Jesus estava dizendo que nunca ia se transformar as coisas, que a sociedade não evoluiria, não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer assim, olha, durante muito tempo ainda nós vamos ter que conviver com a pobreza. E não é esse vaso, não é esse perfume aqui que vai sanar os problemas sociais que vão demorar séculos, milênios para serem resolvidos. E o que essa mulher fez vai ficar para a história, vai entrar para a história, vai ser lembrado sempre. Porque desde que eu cheguei aqui, ela enxugou, né, lavou meus pés com suas lágrimas e está secando com seus cabelos. Olha a valorização, ao mesmo tempo, né? A valorização daquele momento, do bem pelo bem, né? Do bem pelo bem, da atitude amorosa que ela estava tendo. Né? Às vezes a gente fica pensando tanta coisa, né? Ai, mas podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, mas aquele momento ali é o que importa. Não é isso que Jesus valorizou. Então falou, ó, pobres sempre teremos. Né? Durante muito tempo nós vamos ter que conviver com os pobres, né? Mas nós temos que aprender a valorizar o momento, a valorizar o bem pelo bem, né? Então são fatos bem interessantes, né? A Florzinha, porque eles eram sufocados pelos impostos, né? Porque o estado de pobreza ensina os espíritos também. O Wagner, e porque tem os talentos que são diferentes em cada ser, exatamente, Wagner. A Florzinha, ela havia agido de coração, sincera. Ali a gente não mudou muito desde aquele tempo, ainda somos assim, né? Verdade. A Cida, ali a posição de cada um, vamos dizer assim, justo prêmio ao trabalho que foi necessário para alcançá-lo, certo? Sim, né? Por isso que a propriedade é legítima. A propriedade é legítima, a aquisição, tá? A Joana de Anjos fala a respeito disso, o Emmanuel fala a respeito disso. Né? O que nós não podemos achar é que somos, de fato, donos de tudo isso. Nós, no máximo, somos usufrutuários. E às vezes a gente acha
que foi tudo que a gente conquistou somente por méritos nossos, né, Cida? E na verdade não é assim. Tem muitas pessoas que trabalham, que dão duro danado, que se esforçam e tal, né? E que não conseguem avançar, né? Por quê? Porque existe um outro aspecto, como diz o Evangelho, né? Existe um outro aspecto, que é o que Deus permite que a gente conquiste. Né? A gente começa a achar que é tudo a gente que alcança, que a gente que... E não é bem assim. Né? Existe uma grande parte de pensamento nosso, de busca nossa, de esforço nosso, mas nem sempre nós teremos aquilo exatamente que nós desejamos. Tá? Às vezes as pessoas começam a agir de uma forma prepotente, arrogante, né, achando que tudo foi esforço deles, tal, e não levam em consideração a ajuda que os Espíritos deram, a ajuda que Deus deu. Né? Então isso nós temos que lembrar sempre também. Então vamos ver aqui. E ajuda que pode tirar, inclusive, né? Nós caímos de novo no pautal aqui, pessoal. Estamos entrando de novo aqui. Oi, gente. Pessoal, desconectou de novo o pautalk aqui, tá? Segunda vez já, sozinho aquele, tá? Então desconectou, não sei com vocês como é que tá aí, mas hoje está bem instável, tá? Hoje está bem instável. Mas vamos em frente, vamos para a pergunta 807, tá? O Facebook deve ter continuado, né? Quem está ouvindo pelo Facebook deve ter continuado ouvindo, né? Não deve ter tido nenhum problema. Mas o pautalk caiu, né? Parece que ele está instável hoje. Pergunta 807. O que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos? Né? O que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos? Né? Então a pessoa tem uma posição, até a gente estava falando sobre isso, né? Quando a gente acha que a gente é possuidor de tudo, nós somos usufrutuários, tanto de bens, Deus está permitindo que a gente avance. E está nos ajudando para que a gente avance. Tem o nosso esforço, mas tem a ajuda que estamos tendo e que pode ser tirada na hora que os espíritos bem entenderem. Né? Então, o que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais? Para, em proveito próprio, oprimir os fracos? Deixa eu tomar uma água. O que vocês acham disso, pessoal? Nós usarmos da posição social, seja ela qual for, mas que seja uma posição de destaque, né? De bens, de status, né? A posição social para oprimir o fraco, né? Ah, Florzinha, eu acho que vão sofrer, né? Vácia, pobres espíritos encarnados, abastados em matéria e pobre de espírito, né? O Wagner, esses na próxima encarnação estarão na mesma posição. Provavelmente, né, Wagner? Então é assim, né? Vamos ver aqui a resposta, né? Pergunta 807. O que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para em proveito próprio oprimir os fracos? Merecem anátema. Ai deles, serão a seu turno oprimidos, renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. Né? Não por um castigo, né, mas por um aprendizado, a necessidade de aprendizado. Né?
Então nós sempre passaremos por aquilo que fizemos os outros passarem. Tá? Nós temos inúmeras oportunidades de agir com misericórdia, né? De agir com benevolência. São as provas que nós temos no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Nas encarnações que a gente vive. Mas se nós somos teimosos e vamos mal nessas provas, aí vem a expiação. Aí vem as provas duras, mas que costumam dar um bom resultado em termos de aproveitamento, né? Então vamos lá. Nós vamos entrar no outro tópico, desigualdade das riquezas. Desigualdade das riquezas. 808. A desigualdade das riquezas não se originará das faculdades em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros? Nós vamos entrar no assunto aqui que é interessante, que é importante, né? Desigualdade das riquezas, né? Todo mundo fica colocando a culpa na existência dos pobres no fato de existirem os ricos, né? Será que a culpa de existir dos pobres é porque existem ricos? Será? Vamos ver aqui, né? A pergunta 808. A desigualdade das riquezas não se originará das faculdades em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros? Então, a diferença entre a riqueza, a pobreza, né, a desigualdade das riquezas, não é advinda da diferença entre as pessoas. O fato de uns serem mais preparados do que outros, terem mais condições intelectuais do que outros, né? O que vocês acham? Aproveita melhor o dinheiro do que os outros? Sabe melhor utilizar o dinheiro? Tem curso superior ou tem qualquer outro curso lá? A diferença, né, entre riqueza e pobreza é diferença que pode ser medida apenas culturalmente, né? Ou a pessoa tem faculdades diferentes, então ela tem mais riqueza do que o outro. O que vocês acham, pessoal? O Wagner, talentos diferentes. Certo. A Flor, eu acho que a gente faz por merecer. Certo. O que vocês acham, pessoal? Desigualdade de riquezas é desigualdade de faculdades? É isso? De talentos? De virtudes? É isso que faz a diferença de riqueza e de pobreza? Será que é isso? Ana Isabel, nada a ver com instrução acadêmica. Certo. Vamos ver aqui a resposta. Sim e não. Ponto. Tá? Sim e não. Quer dizer, a desigualdade das riquezas, ela, de certo modo, ela se origina da diferença entre as pessoas, das qualidades que as pessoas têm, das virtudes que elas têm, do conhecimento que elas têm. Sim. Existe um lado, analisando essa questão, tem um aspecto que sim, tem a ver com isso. E não ao mesmo tempo. E não ao mesmo tempo. Tá? Por quê? Né? Aí os espíritos continuam a resposta. Da velhacaria e do roubo, que dizes? Quer dizer, sim e não. Por quê? Da velhacaria e do roubo, o que você diz? O que você pensa? Os espíritos respondem para a gente. O que dizes? Quer dizer, querendo dizer que tem muita gente que está progredindo, mas progredindo em função do tráfico de droga, da prostituição, progredindo em função dos golpes nos bens públicos, né, os desvios de verbas,
Tá? Tem muita coisa errada. As sonegações de impostos, né? Talvez seja o crime mais comum aí, a sonegação de imposto, né? Que a gente sabe que existe o tempo todo, né? As brechas nas leis, tal, né? Então, tem esse aspecto, né, pessoal? Tem esse aspecto. Então, existe aquilo que é conquistado por esforço próprio, por conhecimento, por merecimento, né? A pessoa está, né, fazendo tudo de forma correta, está sendo justa e está alcançando um resultado bom, não é? Está fazendo por si só, né? Está fazendo por si só? Não, está tendo ajuda divina. Está tendo ajuda dos bons espíritos, está tendo ajuda da vida, né, da sociedade, tá? Não é só pela pessoa. Tá? Então, mas ela está se esforçando, ela está, né, fazendo um bom trabalho. Né? Deixa eu só ver uma coisinha aqui, pessoal. Então, isso é válido. Tá? Isso é válido. Isso não é errado, não. Espera aí que eu estou ajeitando aqui, que está dando problema aqui. Agora, tem muita gente que está progredindo, e progredindo de uma forma ilícita, né? Inclusive o próprio Emmanuel, num dos livros dele, ele faz uma questão, né? Ele coloca assim, olha, as pessoas frequentemente me perguntam, e aqueles que estão progredindo, fazendo coisas erradas? Como é que fica isso? Eles estão fazendo isso com a aprovação de Deus? Deus está permitindo que eles façam isso? Gente, o Emmanuel fala assim, olha, não é com a aprovação de Deus. Isso pode ser entendido como apropriação indébita. Apropriação indébita. Aqueles que estão progredindo, né? Indo bem nos negócios, mas negócios ilícitos terão que devolver moeda por moeda, terão que devolver tudo, e vai saber em que condições terão que devolver isso. Né? Então não é bem assim não, pessoal. As coisas não estão assim ao Deus dará, não. Tá? Então vamos lá, tem uma subpergunta, né? Subpergunta A. Mas a riqueza herdada, essa não é fruto de paixões más? A riqueza herdada, essa não é fruto de paixões más? Né? O que vocês acham? Aquela riqueza que é herdada. Se vocês recebem uma herança, né? Vocês recebem uma herança. Isso é bom? Vocês podem aceitar? Não podem? Né? O Allan Kardec está perguntando aqui, mas a riqueza herdada, essa não é fruto de paixões más? Desculpa, gente, perdão. Ele não está perguntando, tá? Ele está afirmando. Ele está afirmando, desculpa, tá, pessoal? Mas a riqueza herdada, essa não é fruto de paixões más. Ponto. O Allan Kardec está afirmando isso, tá? Ele não está perguntando, não. Ele está afirmando, mas a riqueza herdada, essa não é fruto de paixões más. Tá? Ele está afirmando. Né? Fala, se você herdou uma riqueza, você não prejudicou ninguém para receber essa herança. É isso que ele está colocando. Tá? E aí, pessoal? Né? E a riqueza que foi herdada e que não é fruto de paixões más? Né? A Cida colocou, é necessário se esforçar, buscar, né, ali, ajuda-te e o céu te ajudará. Exatamente, é preciso que nós nos esforcemos, né? Mas se for usada com ociosidade, a pessoa pode se dar mal, né? Usando mal essa herança, né?
Agora, a gente não sabe também, né, pessoal, como que essa riqueza foi conseguida, né? Tá? O fato de nós recebermos uma herança, tudo bem, né? Mas como que ela foi produzida? Como que essa riqueza foi produzida, né? Então, é uma questão que eu estou colocando aqui. Vamos ver aqui que os espíritos falam, né? O Allan Kardec diz assim, ele afirma, mas a riqueza herdada, essa não é fruto de paixões más, ponto, né? E os espíritos respondem, que sabes a esse respeito? Quer dizer, o que você sabe da origem desse dinheiro? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Sabes, porventura, se não se originou de uma espoliação ou de uma injustiça? Né? Quer dizer, a gente sabe, né? A herança está recebendo, mas como que a pessoa construiu essa riqueza, se não foi fruto de uma exploração, de uma espoliação, né? Com relação a outras pessoas, tá? O Dudu, mas se sou criança, recebo essa herança, como eu pagarei pela origem dessa riqueza, pergunto eu, né? Então, Dudu, em muitos casos a questão não é assim, como que eu vou pagar pela origem dessa riqueza, né? Cada um faz pelo que recebe, pelo que fez. Cada um pagará por aquilo que fez. A questão não é como eu vou pagar ou não, a não ser que você na outra existência tenha colaborado para o enriquecimento ilícito, vamos dizer assim. E aí você renasce, você acaba recebendo de novo aquela herança, entendeu? Aí você é responsável também por isso, entendeu? Porque você ajudou a construir isso de uma forma negativa, né? Agora, se você recebeu isso e você nem sabe o que aconteceu, de onde que veio, né? E não tem como saber se foi positivo, se for negativo, né? O que você tem que fazer é usar bem, se achar que deve usar, né? A pessoa pode até rejeitar. O Petrobaldi, por exemplo, ele recebeu uma herança, ele não quis, ele não aceitou. Foi viver como professor, na Itália mesmo, foi viver como professor, né? Uma vida difícil, né? Depois veio para o Brasil, né? Continuou tendo uma vida muito difícil, tá? Então, e tem vários outros aí, né, que puderam ter, mas não quiseram, até porque tinham uma tarefa diferente para fazer, né? Tinha uma tarefa diferente. Deixa eu ver, a Diana lê. Então o herdeiro deve saber sempre a origem da riqueza? Diana, acho que isso não será nem possível. Acho que isso não será possível. Mas eu acho que quando ele souber, vamos supor que ele tem uma indústria, né? E aí ele começa a ver as coisas erradas que foram feitas para um, para outro, indenizações que não foram pagas, problemas de segurança, Então, o que ele puder fazer por reduzir os danos que existiram, por indenizar pessoas, o que ele puder fazer com aquilo que ele vier a saber, aí será uma coisa muito boa, entendeu? Aí é a única coisa que a gente pode fazer, né? Se a gente tiver conhecimento de irregularidades que fizeram parte do enriquecimento aí, né, da pessoa, nós podemos então... Não teve aquela situação lá do Zaqueu? Que o Zaqueu estava... Você vê que o Evangelho tem solução para tudo, né? O Zaqueu, que era cobrador de impostos, né? Quando Jesus estava passando ali, ele foi comer na casa de Zaqueu, né? Ele viu Zaqueu subindo na árvore lá para vê-lo, porque ele era baixinho, multidão se aglomerando. E aí ele falou, desce daí, Zaqueu, que eu vou jantar na sua casa hoje, né? E ele foi, e o Zaqueu ficou tão feliz, porque ele era uma pessoa mal vista, né? Cobrador de imposto, imagina, né? De impostos.
Era uma pessoa mal vista. E ele ficou tão tocado com a atitude de Jesus que ele falou assim, Senhor, pois agora eu vou, todos aqueles que se sentiram prejudicados por mim, eu vou dar, eu vou devolver o dinheiro. Não é? Eu não lembro exatamente, devia ser, né, pelo que ele fala ali, né? Parte dos bens dele, ele iria dar aos pobres, e aqueles que foram lesados por ele, ele iria devolver, né? Então, isso é que interessa, né? A gente analisar. Você vê, assim que ele foi tocado no sentimento dele, ele quis reconstruir, né? Ele quis reconstruir a relação com as pessoas, né? Então, né, Joel? Então, é um exemplo disso, né? Quando a pessoa sabe de onde que veio a riqueza, ele sabia que muitas vezes ele tinha cobrado a mais, né? Ele sabia que ele tinha algumas irregularidades ali no comportamento dele, então ele procurou se regularizar e indenizar as pessoas pelos prejuízos havidos, né? Isso é que importa, né? Então, que sabes a esse respeito, a respeito da riqueza herdada? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Sabes, porventura, se não se originou de uma expoliação ou de uma injustiça? Mesmo, porém, sem falar da origem, que pode ser má, acreditas que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-la o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? Isso o que Deus julga, e eu te asseguro que o seu juízo é mais severo que o dos homens. Tá? Então aqui, pessoal, nós entramos no campo dos significados. Nós entramos no campo dos significados. Né? Em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente analisar que Jesus não está falando mal da riqueza. Muitas e muitas vezes o seu ensinamento ele foi mal interpretado. Nem os espíritos estão falando mal da riqueza em si. A gente vê em Joana de Ângeles, a gente vê com Emmanuel, né? Eu posso trazer citações aqui para vocês, que muitas vezes houve uma má interpretação da palavra dos Espíritos e a palavra de Jesus. Né? Então, por certo, a gente vê no próprio Evangelho, né, que a riqueza é fator de progresso. A riqueza é fator de progresso. Tá? Sem a riqueza, onde estaria a ciência, onde estariam as artes, onde estaria o avanço social, os inventos, tá? A riqueza é fator de progresso, tá? Gera empregos, ajuda a vida das pessoas, dá oportunidades de aprendizado, então movimenta a riqueza social, né? Mas, veja bem, depende do significado que nós demos ao desejo de adquirir. Esse desejo de adquirir, que os Espíritos falam aqui, olha, mesmo, porém, sem falar da origem, que pode ser má, acreditas que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-la o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? Então veja bem, pessoal, a gente entra no significado da coisa. Qual o significado que isso está tendo para mim? Né? Você vai numa lotérica lá e você pergunta, pessoal, vocês querem ficar rico para quê? Aí um fala assim, eu quero ficar rico para pegar a mulherada. Outro fala, eu quero ficar rico para fazer churrasco todo dia. O outro fala assim, eu quero ficar rico para... Né? Gente, as pessoas começam a dar os motivos mais, né? Os motivos mais ingênuos possíveis, né? Para comprar sorvete, né, Sandro? Os motivos mais irregulares possíveis, né? Ai, ai. Os desejos vão longe, né? Então, depende muito do significado que você dá para aquilo que você deseja, né?
Tem muitas pessoas que gostariam muito de ter recursos para muito ajudarem. Né? Para muito ajudarem, para muito construírem, para muito produzirem. Né? Para muito auxiliarem o progresso da sociedade. Tá? Então, é lógico, quando a pessoa dá esse significado de crescimento, de ampliação, de conhecimento, de procura pelo bem-estar geral, é lógico que é um sentimento louvável. Né? Não pode ser um sentimento condenável. Né? Então, Jesus não condenou a riqueza, ele condenou o mau uso dela. Os abusos, a viciação, é isso que é condenável, né? E não a riqueza em si. É sempre importante a gente frisar, porque a gente vê no movimento espírita ainda muita gente falando mal da riqueza, sendo muito literal. Ah, porque Jesus falou que vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres, porque todo mundo tem que ser pobre para entrar no reino do céu. Porque é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, é impossível, não é impossível. Né? Jesus falou de uma dificuldade, não falou de uma impossibilidade. Né? Então existe muita pessoa falando mal ainda da questão do dinheiro, infelizmente. Né? Sim, Alex, porém tem aqueles que pensam assim, mas quando se vem com tanto dinheiro, muda seus propósitos nobres. Tem também, daí aí que está a dificuldade do dinheiro. Mas ainda aí que está o mérito. Porque se você também não tem e nunca tem, você não vai ser experimentado na sua capacidade de resistir e de se manter no caminho do bem. Não é? É uma prova mais difícil, que sucumbe muitas pessoas, de fato, muitas pessoas sucumbem. Mas olha, gente, todos nós teremos que experimentar, mais cedo ou mais tarde. Já experimentamos alguma vez, ou algumas vezes, e voltaremos a experimentar outras. Entendeu? Então não adianta também a gente ficar falando mal da riqueza. O que adianta é nós pensarmos assim, deixa eu me preparar então para ser um rico feliz, vamos dizer assim. Deixa eu me preparar para ser uma pessoa que, se vier a ter algum dia uma condição diferenciada, que eu seja uma pessoa equilibrada, que eu seja uma pessoa coerente. Né? Então, aí que está, pessoal. Né? Todos nós vamos ter um dia que vivenciar isso. Né? A amada amiga, tem muito rico, que gente boa e usa o dinheiro para fazer o bem, com certeza. Eu conheço vários, Mara, conheço vários, pessoas extraordinárias, que ajudam muito, entendeu? E é lógico que vivem bem, não tem problema nenhum, viver bem, viver com conforto, mas ajudam muito. Podiam não estar ajudando, mas ajudam, não é? Ajudam muito. Né? O Dudu, a riqueza vem para o aprendizado de vida, melhora, ou para a sua evolução espiritual. Então, aí que está, né, Dudu? Se a riqueza vem na nossa vida e nós usamos para o avanço espiritual, para fazermos cursos, para fazermos caridade, para aprendermos, para ajudarmos, gente, para gerar emprego, para sermos justos como patrões, gente, é tudo o que precisa, não tem problema nenhum, entendeu? Agora, a riqueza está vindo para quê? Está vindo para me destruir? Porque eu, com a liberdade que a riqueza me dá, eu me destruo, eu bebo a riqueza, eu como a riqueza, vocês entendem assim, os exageros, né? Aquilo está vindo para me destruir, e eu estou me autodestruindo com a riqueza, aí ela não está servindo para nada. Aí ela está sendo motivo de escândalo. Aí ela está sendo motivo de escândalo, como diz o Evangelho. Se a tua mão, se os teus olhos forem motivo de escândalo, arranca. É preferível você entrar na vida sem um olho, sem um braço, do que perder a alma toda. Se a riqueza está sendo motivo de escândalo e você não se sente em condição de administrá-la, passa para outro e vive em paz. Né? Ou você aprende a lidar com a coisa, ou passa para quem saiba. Porque está sendo motivo de autodestruição.
Acho que é isso que é interessante a gente observar. Quando Jesus falou para o jovem rico lá, né? Vai, que ele achava que ele já era justo, que ele era uma pessoa que praticava todos os mandamentos. Aí Jesus falou assim, bom, então se é assim, se você faz tudo o que precisa fazer, então vai e vende tudo que você tem e vem com a gente. Né? Vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres, né? E vem com a gente então. Aí o jovem, né? O jovem virou as costas e falou, Senhor, mas não dá. Né? Então ele foi pego, para ele, Jesus ele colocou, para ele o melhor seria isso, porque talvez a única coisa que faltava para ele era esse desprendimento. Né? Para ele a única coisa que faltava provavelmente era isso. Né? Ele se desvencilhar desses últimos laços aí, mas foi onde ele retrocedeu, ele voltou atrás. Né? Para outros não. Tem outros que quiseram seguir Jesus, e Jesus falou assim, ó, vai para a tua casa, para o teu marido, a tua vida lá, vive a tua vida lá, que é isso que você tem que fazer. Senhor, mas eu quero te seguir. Ele falou, não, você tem os seus deveres lá, você tem as suas obrigações lá. Essa é a tua tarefa, essa é a tua missão. Né? Então, todos nós temos tarefas específicas, né? Nós não podemos querer que todos ajam da mesma forma, ou lidem com o dinheiro da mesma forma. Né? Então, vamos ver aqui. Então Deus, ele vai julgar. No finalzinho é bem significativo aqui, né? Isso o que Deus julga, ó, o sentimento, gente, o sentimento. Qual o significado que nós estamos dando à riqueza? É bom, é positivo, é para o progresso? Tá? Eu estou ganhando bastante, mas eu estou sabendo aplicar no bem. Aquilo está me fazendo bem, está me ajudando. Eu estou me tornando uma pessoa melhor com o dinheiro, porque eu estou aplicando esse dinheiro no bem. Tá? Então, ótimo, excelente, você vai ter cada vez mais. Tá? Você vai ter cada vez mais recursos para ajudar mais. É isso que Deus julga. É o nosso sentimento, é o aproveitamento que nós estamos dando. Né? Não é a classificação social, se você é pobre, se é rico, não é isso. Não é? Nós não podemos medir a evolução das pessoas pela conta bancária, mas também não pela ausência dela. Tá? É isso que a Joana nos ensina, né? A Joana de Anjos. Não dá para a gente medir a vitória da pessoa pela conta bancária. Mas também não dá para achar que ela está tendo insucesso porque ela está pobre financeiramente. São coisas diferentes, né? Aí a última pergunta de hoje aqui. Pergunta 809. Aos que mais tarde herdam uma riqueza inicialmente mal adquirida, alguma responsabilidade cabe por esse fato? Então é aquilo que vocês estavam perguntando aí, colocando, né? Uma pessoa que mais tarde ela herda uma riqueza inicialmente mal adquirida. Tá? Então assim, foi uma riqueza que foi mal adquirida, fruto de espoliação, de apropriação indébita, tal, sonegação, não sei o que. Foi mal adquirida. Né? Mas você herdou, você não sabia de nada, você não tinha nada a ver com a coisa, você recebeu essa herança aí, né? Alguma responsabilidade cai sobre nós, né, vamos dizer assim, por esse fato? Né? Se nós recebemos essa herança, nós teremos alguma responsabilidade sobre isso? Tá? O que vocês acham? O que vocês acham, pessoal? Sim ou não? A Florzinha, eu acho que não. O Diana também acho que não. Né? A Goducha, mas deve usar bem. Né? Mas todos nós devemos usar bem, né, Goducha? É uma coisa geral, sempre, né? Nós devemos usar todos os recursos bem, né? A Isabel acho que não também, né? Vamos ver aqui. Vamos ver a resposta. Aos que mais tarde herdam uma riqueza inicialmente mal adquirida, alguma responsabilidade cabe por esse fato? Resposta: é fora de dúvida
que não são responsáveis pelo mal que outros hajam feito. Tá? Ó, não são responsáveis pelo mal que outros hajam feito. É lógico, né? Seria uma injustiça que uma pessoa pagasse pelo mal que o outro fez. A cada um segundo suas obras, não segundo as obras do outro. A cada um segundo as suas obras. Né? Sobretudo, diz aqui, se o ignoram. Sobretudo, se o ignoram. Porque também se a pessoa vem a saber, se ela vem a saber, aí já não é, né, já não é tão isenta de responsabilidade assim. Porque se ela está usufruindo de uma riqueza que foi mal conquistada, mas que foi herdada, e ela descobre que houve uma irregularidade grave ali, e que tem pessoas passando fome ainda, tem pessoas ainda sofrendo a carência por causa, né, dessa riqueza que foi mal adquirida, aí, se ela toma consciência disso, ela precisa agir. Senão ela vai estar sendo conivente com o mal. Não tem jeito, aí não tem conversa. O Dudu, acho que esse espólio, herança, vai ser dado a quem de direito. Se ela souber de onde vem, ela deverá fazer o melhor ou será cobrado mais tarde. Se essa pessoa não sabe de onde vem, eu acho que a espiritualidade vai ajudar de qualquer forma para que essa herança alcance um bom lugar. Lógico, a gente vai ter, de um jeito ou de outro, as coisas vão acabar sendo conforme as nossas obras. Né? Cada um vai receber o que de direito. Se não for nessa vida, será na próxima. Né? De alguma forma as coisas vão se acertar. Né? É que o nosso conceito de justiça, quando a gente olha apenas uma encarnação, é muito falho, é muito superficial. Né? Então, às vezes, a pessoa que herda agora, ela já está herdando porque no passado ela foi espoliada. Ela já nasce na família daquele que a tinha roubado, justamente para ter de volta a herança, entendeu? E ela não vem nem a saber desse espólio do passado, desse roubo do passado, mas o que importa? O que importa é que ela está recebendo de volta aquilo que ela perdeu. No livro, a gente está estudando no nosso centro de domingo, Ação e Reação, que a gente já estudou aqui, né? A gente está vendo justamente um caso desse, né? Que 2 irmãos foram assassinados por um outro irmão, né? Que ficou com a herança toda, aí depois desencarnou em péssimas condições, tal, vai reencarnar de novo e vai receber os 2 irmãos como filhos, né? Vai receber os 2 irmãos como filhos para devolver a herança que foi tirada deles. Né? Então, acaba dando tudo certo. Né? Então, continuando a resposta da 809. É fora de dúvida que não são responsáveis pelo mal que outros hajam feito, sobretudo se o ignoram, como é possível que aconteça. Mas fica sabendo que muitas vezes a riqueza só vem ter às mãos de um homem para lhe proporcionar ensejo de reparar uma injustiça. Tá? Então, quando vem, é aquilo que a gente estava falando. Né? Muitas vezes, quando vem, parece que caiu do céu, parece que veio do acaso. Né? Você nem esperava e cai uma situação lá, uma herança nas tuas mãos, e muitas vezes já é para a gente reparar uma injustiça. Né? Já é uma reparação de uma injustiça feita no passado. Né? Feliz dele se assim o compreende. Se a fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a ambos será a reparação levada em conta, porquanto não raro é este último quem a provoca. Tá? Então, muitas vezes nós recebemos essa herança e fomos nós quem provocamos no passado essa injustiça. E aí, quando a gente recebe essa herança, nós recebemos para gerar um bem para alguém, né? Para reajustarmos-nos perante a lei. Né? Então, existe, na verdade, várias situações aqui, é bastante complexo isso. Né? Existem várias situações, mas uma coisa é básica: a cada um será dado conforme as suas obras. Tá? Se nós roubamos, nós teremos que devolver.
Na contabilidade da vida é diferente. Quanto mais eu tenho, mais eu devo. Porque os recursos nenhum são nossos. Ah, mas eu trabalhei, eu conquistei. Você trabalhou, você conquistou o usufruto. Nós temos que sempre não perder isso de vista. Nós conquistamos não a propriedade legítima, nós conquistamos apenas o usufruto. Por quê? Porque nós temos hoje, amanhã pode ser tirado. Nós temos hoje, amanhã nós podemos estar no plano espiritual. Não é? É sempre o usufruto, não a posse verdadeira. Esse é o maior equívoco que existe. A pessoa, mas eu trabalhei muito, dei duro, tá. Foi permitido que você adquirisse, que você conseguisse, mas lembra sempre que é apenas o usufruto. Nada é nosso legitimamente, verdadeiramente. Nem o nosso corpo é nosso. Até o corpo está emprestado, gente. Nós vamos querer o quê? Até o corpo. Até o corpo está emprestado, gente. E tem gente que não percebe isso e maltrata o corpo, descuida do corpo, mata o corpo. Um corpo que não é nosso, foi emprestado. É como um carro que a gente pegou emprestado, a gente vai ter que devolver o carro. O nosso carro fisiológico é o nosso corpo. Tá? Então nós temos que lembrar disso, né? Se nós quisermos de fato agir de forma justa, né? Se quisermos agir de forma justa. Ok, pessoal? Então vamos finalizar, já 9h01, né? Nós deixamos aqui o nosso abraço já para cada um de vocês, para a Florzinha, para a Ana, para o Wagner, para a Ju, do Albo, Marcinha, Maramiga, Cida, João, Silvia, Ana, Diana, Dudu, Acer, Sil, Carmen, 9, Sandra, Sol Menezes, Maria Dan, Inês Lima, Luiz e Goducha, Zélia Luz, Joel, Zélia Carneiro, Nando, Muriel, Sérvio, Lua, Suzana, Jandira, Mário César. Um grande abraço. Quem estiver também no Facebook, um grande abraço. Vitória Cunha, Marinei e vários outros aí que deixaram alguma mensagem. Tá? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.